Vamos falar um pouquinho sobre constelação sistêmica familiar? Nós podemos fazer isso também com empresas, né? Negócios, enfim. Mas vamos trabalhar familiar. Eu faço atendimento online e às vezes as pessoas têm dúvida de como funciona isso, né? Como é que eu faria uma constelação online, né? E sempre tem que ter um tema para a gente poder trabalhar, para a gente poder ver, para a gente trazer para o campo, né? O campo é a sua memória, tudo que está na sua família, tudo que vem dos seus ancestrais, tudo que está escrito para você, como você tem o DNA no seu sangue, você tem o DNA no seu campo sistêmico. E aí você vem com uma questão, vamos colocar aqui vem um homem que está já desanimado da vida, nada tá legal, o relacionamento não tá legal, a vida social também não tá muito boa, o trabalho não rende, não tá fluindo, e ele não sabe para onde ir, o que fazer, tá no segundo casamento, né? Então vamos colocar o cliente aqui, e aí a gente vai posicionando, você vai falando aonde você quer que eu coloque o boneco, porque você vai direcionar o campo sistêmico, tá? E claro que na sessão eu vou te orientar tudo o que é meu direito, meu esquerdo, tá? É que aqui é muito rapidinho. E aí ele tem uma esposa que tá atual e ele teve uma esposa do primeiro casamento, mas eu só vou colocar aqui, ó, uma representação aqui, não vou pôr, enfim, aí ele fala, né, que os negócios não vão bem, o trabalho não vai bem, o relacionamento não vai bem, essa peça vai representar o relacionamento, e a gente vai montando e vai trazendo todas as questões. Tem 2 filhos desse relacionamento e tem um que vem do relacionamento anterior. Aí eu vou perguntar um pouco sobre a família, né? Sobre como foi os pais, como é o sistema dos avós, como que eles viviam. A gente traz um pouco dessa sistêmica aqui, né? E aí a gente vai posicionar, vou colocar a ancestralidade como se fosse a representação desse bonequinho aqui, a ancestralidade aqui. Analisando um pouquinho esse campo que nós montamos, essa história, aí eu vou começar a perguntar um pouquinho para ele, né, sobre mãe e pai, e vou falar para ele posicionar. Aí ele vai posicionar aqui, ó, mãe, e vai posicionar aqui o pai, ok? E aí eu vou entrar na análise com esse cliente sobre o que está acontecendo, vou parar, vou analisar, vou sentir o campo, sentir as pessoas, sentir o que está acontecendo aqui, e vou dar uma esclarecida primeiro para esse meu cliente. E aí vou trazer um pouquinho para vocês aqui da percepção. Esse cliente, olha aqui, ó, ele tá olhando para frente, ele tá indo, né? Não tem nada que tá atrapalhando o seu caminho. Mas vamos observar quem é que está amparando esse cliente, quem é que está junto com esse cliente, quem que está dando apoio, né? Tá ali parceirando com esse cliente. A esposa dele, ó, tá aqui, né? A esposa atual dele. A esposa antiga tá aqui, ó, na frente. Então, se a gente for olhar por um aspecto relacional, a mulher mesmo está mais no passado do que a do passado, né? A mulher, a ex-mulher, está mais à frente, né? Mais ao alcance do que a atual. Então existe algo para a gente trabalhar aqui. E olha a mãe onde ele colocou. A mãe tá perdida lá na frente, tá lá no futuro. A mãe estava perdida lá na frente dele, né? Ele está olhando mais para a mãe do que está olhando para a esposa. Então, quando traz isso para um relacionamento, existe a ordem, né? São as leis sistêmicas, existe uma ordem aqui que tem que ser obedecida. Então, a força da mãe, ela tem que vir atrás, levando esse filho para frente.
Quando a mãe está à frente do filho, parece que o filho está tendo que apoiar a mãe, o filho está tendo que dar essa força para a mãe. Então talvez isso não permita ele estar pleno nos relacionamentos e não permita que ele saia dos relacionamentos. Ó, a ex está na frente ainda, né? Então precisa acontecer aqui um alinhamento desse triângulo aqui da atual esposa e da mãe, e depois esse triângulo da ex-esposa e da mãe. Ó, ele triangula com todas, né? Então ele tem uma dificuldade, ele não tá permitindo ser levado para frente, tá sem permissão aí para relacionamento. E quando isso aqui não tá legal, gente, pensa que nada mais tá bom. Os filhos estão aqui, ó, a mãe tá olhando para os filhos, percebe que a mãe olha aqui para os filhos? Mas ele não tem visão da família, ele não consegue ter visão da família, ó, se vocês perceberem, olha aqui, ó, ele não tem visão da família, né? A esposa tá atrás dele. Então, o que acontece? Essa mulher tá sozinha cuidando dos filhos, ela não tem o amparo do marido, porque ele não está ao lado, amparando, protegendo, cuidando, sustentando, provendo. Provavelmente essa mulher até tá tendo que prover alguma coisa aqui, porque esse marido não tá conseguindo trazer o suficiente para dentro de casa, né? Então assim, ó, fica essa relação toda truncada aqui, né? O pai também, a relação de mãe, ó, mãe e o pai estão totalmente distantes aqui, né? Essa mãe tá lá perdida na frente, o filho tá olhando para ela, cuidando dela, sei lá o que tá acontecendo aqui. E esse pai tá lá, ó, junto com a ancestralidade, ainda tá até atrás um pouco da ancestralidade, e enfim. Então, quando o cliente traz, a gente vai trabalhar isso. E aí, o que nós vamos trabalhar? Os vínculos. E dentro dessas conversas vai vindo situações. Às vezes existem traumas aqui que a gente vai entrar e dessignificar aquilo que houve, ressignificar uma emoção. Então, a gente traz essas propriedades sistêmicas para a gente entender que isso não é só do cliente, tem as coisas sistêmicas acontecendo aqui também, né? É responsabilidade do cliente? É responsabilidade do cliente, por isso que ele está aqui, trazendo para si a responsabilidade e querendo entender aonde está truncado as coisas na vida dele, que nada está fluindo. Aí a hora que ele resolve com o ex, a hora que ele resolve com mãe, a hora que ele resolve com a atual, e ele vai pondo isso tudo em ordem, ele traz a mãe aqui, ó, junto com o pai. A ancestralidade vem trazendo força para toda essa família. Tem uma mãe, tem um pai, né? A sexualidade, eu coloquei essa pecinha como a sexualidade, né? A sexualidade desse cliente tá agora fazendo sentido, porque a sexualidade dele estava aqui, mas a mulher aqui, a mãe lá, nada fazia muito sentido. Agora já está fazendo sentido a sexualidade desse cliente, porque a sexualidade está o quê? Seccionando, ó, a família de origem para a família dele, né? Aí ele traz a esposa para o lado dele, vai formar, né, essa família novamente, vai trazer essa família novamente, dando força para essa família. Essa ex, ela recebe toda a honra de ter sido a primeira, sempre tem mais força, sempre vai ter mais honra. Ela é a primeira, ela vai ser olhada, ela vai ser respeitada, ela no lugar dela, ela é ex, ela tá lá atrás, ó, ela fica lá, foi uma história que aconteceu lá no passado e ficou para trás, ninguém mais está olhando para isso aqui, tá? Ninguém mais está olhando para isso aqui. Ela tem um filho, ela vai cuidar desse filho, esse ex-marido vai estar trazendo suprimento para esse filho, mas essa família aqui está no passado, como a família mãe e pai dele também é passado, aconteceu, trazendo tudo força para ajudar essa nova família, onde esses filhos estão na frente, levando também toda essa força e entra para uma família funcional. O que era disfuncional volta a ser funcional, cada um no seu quadrado fazendo a sua função. A hierarquia voltou aqui, a balança do dar e receber voltou aqui, né? A ordem, tudo restabelecido. Então é isso que funciona, gente, é só isso, tá? Não tem mistério, não tem nada que desce, não tem nada religioso que vai ser invocado aqui, é só isso, é a sua vida. Então eu te convido para vir
receber, né, da sua família a autorização para você seguir.